Aqui é o Luiz do canal Fox Life, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar sobre como ser interessante. Eu sei que muitas pessoas buscam por essa meta, por esse objetivo. Por quê? Porque elas sabem, se elas forem uma pessoa mais interessante, ela vai conseguir esse contato mais próximo com os outros. Ela vai conseguir realmente se destacar, seja na área profissional, seja na área pessoal. Então é muito importante que nós dominemos algumas habilidades sobre como ser mais interessante para os outros. E para a gente entender esse conceito, a gente pode começar olhando para uma pessoa que não é interessante, uma pessoa que é desinteressante. Como que age essa pessoa? Geralmente essa pessoa, ela olha para o próprio umbigo. É uma pessoa arrogante, uma pessoa que não se interessa pelos outros. Ela vai querer mostrar coisas que ela tem ou não tem. Muitas pessoas são assim, né? Querem demonstrar realmente algo que elas não são. Isso logo é percebido pelos outros. Por quê? Porque nós, seres humanos, conseguimos ter essa capacidade de perceber as pessoas que são como nós. Se você me acompanha aqui no canal, alguma coisa relativamente igual a mim você tem, seja na busca dos objetivos, ser mais produtivo, alguma coisa em comum nós temos. E se eu me esforçar no sentido de realmente me tornar uma pessoa mais interessante, você vai me ouvir. É óbvio que quando a gente está gravando um vídeo como este, só eu que vou falar, né? Óbvio isso. Mas geralmente no mundo real, no mundo físico, a gente precisa ouvir os outros. E esse seria o primeiro ponto, você ser um bom ouvinte. Por quê? Porque as pessoas hoje em dia, elas querem expor as suas opiniões sem ouvir o outro lado. Elas querem colocar as suas ideias, os seus conceitos, as suas crenças, fazendo com que as outras pessoas realmente sejam obrigadas a concordar com elas. Então nesse ponto, a pessoa sem perceber, ela começa a se tornar interessante. E para contrastar com isso, a gente pode pegar uma pessoa que não é interessante, que é uma pessoa chata, uma pessoa egoísta, e perceber como que ela afasta as outras pessoas dela. Como que ela faz? Ela justamente fica falando sobre ela. Às vezes ela inventa coisas, ela ostenta bens que ela não tem, e logo nós percebemos isso. A gente tem essa capacidade de perceber quando alguém está fingindo, quando alguém está de treta. O ser humano tem essa capacidade. E logo que a gente percebe, a gente se afasta dessa pessoa. E é isso que a gente deve fazer. A gente deve se afastar de pessoas que não são interessantes. A gente deve realmente desenvolver esse círculo de amizade baseado em interesses. Nos Estados Unidos, as pessoas lá, elas realmente sabem o que é a amizade. A amizade consiste em um grupo de pessoas ter interesses semelhantes, nunca interesses diferentes, né? Porque isso faz delas, não fazem delas amigas, mas algo, sei lá, que não seja amizade, não é mesmo? Então esse seria um ponto muito importante. E aí entra a nossa capacidade aqui de ser interessante, de nos tornar pessoas mais interessantes, que é justamente a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, ou seja, de fazer esse exercício dialético. Mesmo quando uma pessoa que você está próximo, pode ser um amigo, um familiar, que tem as ideias diferentes das suas, quando você consegue entender a outra pessoa, por que que ela pensa daquela maneira, por que que ela age daquela maneira, você automaticamente vai se tornar uma pessoa mais interessante. Por quê? Porque você está interessada na pessoa, em conhecer a pessoa, quais são as convicções dela. E hoje em dia a gente sabe que as pessoas têm essa dificuldade de realmente ouvir as outras pessoas. Elas querem apenas colocar o ponto de vista delas, apenas as crenças delas. E aí a pessoa se torna realmente muito chata, e aí ela vai afastar as pessoas dela, não se tornando uma pessoa interessante. Um outro ponto importante é nós desenvolvermos a habilidade de realmente entender certas áreas que as outras pessoas não entendem. Por exemplo, quando você se torna um bom cozinheiro, você vai aprender a habilidade de preparar um churrasco, ou uma carne específica, uma carne cozida, ou um prato específico.
Se você desenvolve nessa habilidade, se você estuda realmente, se você se aprofunda nessa área e consegue chamar os seus amigos para sua casa e fazer um bom prato, o que vai acontecer? Você está realmente prestando um serviço, um bom serviço, e esse serviço vai fazer de você uma pessoa interessante. Por quê? Porque você sabe fazer alguma coisa. Quando nós investimos tempo em aprender coisas que as outras pessoas não sabem e a gente entrega, a gente tem essa entrega, automaticamente a gente se torna uma pessoa interessante. O mesmo acontece quando você estuda. Você estuda uma área em específico. Eu, por exemplo, gosto muito da área de psicologia, que é um outro exemplo. Pessoas que conseguem, têm essa capacidade, né, essa disposição de viajar pelo mundo. Você não precisa conhecer o mundo todo, mas se você já fez uma viagem no exterior e você conheceu determinada cultura, você aprendeu sobre aquela cultura e hoje você compartilha o que você aprendeu, né, com aquela cultura que você conheceu no exterior com as outras pessoas, isso automaticamente vai fazer de você uma pessoa interessante. Então toda vez que você exemplifica, toda vez que você esclarece, toda vez que você mostra alguma coisa que os outros não estão olhando ou não estão percebendo, você se torna uma pessoa interessante. É óbvio que a gente precisa investir tempo nessa habilidade, para desenvolver essa habilidade, para realmente fazer com que as outras pessoas aprendam algo com a gente. Se a gente não faz isso, a gente vai se tornar pessoas comuns. E o mundo está cheio de pessoas comuns. O mundo está cheio de pessoas chatas, né? Pessoas que realmente só querem falar de si, pessoas que ficam repetindo jargões. Então a gente precisa se diferenciar nesse sentido para que nós possamos então despertar esse interesse nas pessoas, fazer com que elas também cresçam. O nosso interesse tem que ser sempre fazer com que as pessoas se desenvolvam. Assim como a gente busca o desenvolvimento pessoal, a gente deve desejar isso para os outros também. Todo mundo vai aderir a essa ideia? É óbvio que não. Algumas pessoas vão aderir, outras não. Isso é uma lei. Aqui no canal existem milhares de inscritos. O canal está alcançando quase 20 mil inscritos. Mas nem todo mundo assiste aos meus vídeos, porque muitas pessoas se inscreveram apenas por se inscrever, não tem interesse profundo. Agora, quando a gente tem também esse interesse profundo em aprender, que uma pessoa interessante sempre vai ter esse interesse, porque ela sabe que quanto mais ela aprende, quanto mais conhecimento ela adquire, mais impacto positivo ela vai gerar na vida dos outros. Então a gente deve buscar isso, deve ter isso como meta. Isso vai fazer com que você se torne uma pessoa interessante, e é sempre muito bom ser uma pessoa interessante do que não ser, do que ser uma pessoa chata, uma pessoa que realmente acaba repelindo as outras pessoas. Ninguém gosta disso. E a gente precisa ter consciência de realmente nos esforçarmos nesse caminho de ser cada vez mais interessantes para os outros. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Quero convidar você também a se tornar membro do canal. Para isso, basta você assinar o canal através dos links abaixo desse vídeo. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.